palavra de Deus nos diz que aquele que lança a mão no arado não deve olhar para trás. Nós somos aqueles que lançamos as mãos no arado. E as nossas mãos nos guardam um grande segredo. Ei, olha aqui para mim, por gentileza. Tem pessoas que começaram bem a sua carreira ministerial, tem pessoas que começaram bem as suas vidas, tem pessoas que iniciaram bem os seus projetos, mas de um determinado momento para frente, essas pessoas foram decaindo e terminaram muito mal. Existem pessoas que começam bem e terminam mal. Por outro lado, também existem pessoas que você olha para eles e você não dá nada para eles. Eles começaram devagarzinho, começaram num lugar quase que insignificante, como diz a palavra acerca de Jesus, não é verdade? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tem pessoas que às vezes começaram lá, ninguém nem sabia, e ele começou e foi crescendo, e quando ele chegou no final da carreira, ele era o maior dos maiores. Quem está entendendo? Dá um glória a Deus aí. A Bíblia nos fala tanto de pessoas que começaram bem e terminaram mal, como de pessoas que começaram mal e terminaram bem. Alguns exemplos, por exemplo, assim, olha, Sansão. A Bíblia diz que Sansão começou bem. O nascimento dele foi fruto de uma oração, foi fruto de uma promessa de Deus. A Bíblia diz que quando ele nasceu, o Espírito Santo já estava na vida dele. Ele era um homem ungido, um homem forte, e ele cresceu, e a fama dele se espalhou por todos os lados. Mas em um determinado momento da vida dele, ele tomou uma decisão errada, algumas decisões erradas, e a vida dele foi decaindo, até que quando ele morreu, foi uma vergonha, quase que um suicídio, para não dizer um suicídio. Olha que coisa interessante, um nascimento glorioso, mas uma morte vergonhosa, não é? Outro que começou bem, nós vimos um do Velho Testamento, um do Novo Testamento, nos fala de Judas. Judas começou bem ou não começou bem o ministério dele? Pastor Jesus Cristo, chamado de todos aqueles que seguiam, foi escolhido para ser discípulo, de todos os discípulos foi escolhido para ser apóstolo, e de todos os apóstolos foi escolhido para cuidar da finança do ministério. Começou muito bem, estava indo bem, mas num determinado momento, por ganância, por vaidade, ou sabe lá Deus por quê, a Bíblia diz que ele começou a decair, e o final de Judas foi uma vergonha. Olha aqui para mim, mas a pior de toda tristeza, nos conta a história de um anjo que foi criado lá nos céus. Ele era o esplendor da beleza, o esplendor da glória, um querubim ungido. Mas num determinado momento, por se multiplicar a sua vaidade, multiplicar os seus feitos, cresceu o orgulho no coração, e ele, do lugar mais alto dos céus, ele despencou no lugar mais profundo. De anjo de luz, se transformou em fonte de trevas. Começou muito bem, mas o final dele será de vergonha, de exposição em toda a terra, e vai terminar no lago de enxofre. Veja aí
exemplos de pessoas e de um ser que começou bem e terminou mal. Mas tem também aqueles que começaram mal e terminaram muito bem. Primeiro que eu quero trazer à memória sua é José. A Bíblia diz que quando José entrou no Egito, ninguém nem sabia que ele estava entrando no Egito. Ele deve ter entrado pela porta dos escravos, porque ele era escravo. Ele chegou naquela terra, ninguém nem tocou uma corneta, ninguém nem sabia o nome dele. Era mais um entrando ali no Egito. Entrou como escravo. Começou pequenininho. Talvez você abriu uma igreja esse ano, está lá em um bairro qualquer, de uma cidade qualquer, ninguém nem sabe que você existe. O dia que José entrou no Egito, ninguém nem sabia quem é que estava entrando ali. Mas lá no céu, Deus sabia quem é que estava chegando naquela terra. Quem está entendendo a glória a Deus aí? Agora você sabe como é que foi o último dia de José no Egito? A Bíblia diz que quando José morreu no Egito, todo o seu povo chorou. E como se não bastasse, todo o Egito chorou. Judeus e não judeus choraram a morte daquele que quando entrou no Egito era um escravo, mas morreu como um governador. Quem está entendendo a glória a Deus aí, igreja? Olha aqui para mim. E Paulo? Paulo, quando começou o ministério dele na Bíblia, ele nem Paulo era Saulo. Às vezes você vê uma pessoa que hoje está aqui, é presidente, é reverendo. Quando começou na igreja, às vezes era um diácono. Às vezes era um irmãozinho. Ô irmãozinho, vem aqui. Paulo não era Paulo, era Saulo. Ele começou muito mal. Começou matando crente, perseguindo, fechando igreja. Mas a Bíblia diz que num determinado momento ele se encontrou com Jesus. E quando a gente se encontra com Jesus, a nossa vida é transformada. Quem está entendendo a glória a Deus bem alto aí? E Paulo então deixou de ser Saulo e se tornou Paulo. E Paulo, quando morreu como um grande líder da igreja. Morreu como o maior escritor do Novo Testamento. Morreu como missionário, o primeiro missionário da igreja entre os gentios. Morreu como um grande fundador de igreja. E graças aos escritos do Paulo, que começou muito mal, mas terminou muito bem, eu e você estamos aqui hoje. Muitas vezes nós somos renovados pela palavra que esse homem pregou, pelo ensino que ele deixou e pela obra que ele fez. Quem está entendendo aí? Olha aqui para mim. Não importa como você começou, não importa como você está hoje, o que importa é como você vai estar amanhã. O que importa é como vai ser o seu último dia nessa terra. O que importa é como você vai fechar os olhos para esse mundo e abrir os olhos para a glória. O que importa não é o dia de hoje. O que importa é onde você vai chegar. O que importa é o seu amanhã. Dá glória a Deus, igreja. Mas por que é que tem pessoas que começam bem e terminam mal? Por que é que tem pessoas que começam mal e terminam bem? Tem muitas, lógico que nós não vamos esgotar o assunto hoje, mas eu quero contar 5 segredinhos para você, que se você
seguir essas orientações, a tua vida vai terminar muito bem. Levanta a tua mão esquerda aí. Levanta aí a mão esquerda, dá uma balançadinha aí. Ensina para esse irmão que está ao teu lado que é a mão esquerda, não é a direita não. Esquerda, agora olha para ela. A mensagem que eu estou pregando para você é: o sucesso está na ponta dos seus dedos. Olha para os seus dedos aí, dá uma mexidinha. Se você seguir os seus dedos, você vai ser um Paulo, você vai ser um José, você vai ser uma pessoa bem-sucedida e você vai terminar os seus dias dando glória a Deus. Mas como assim? Eu vou explicar para você. Cada dedo traz uma mensagem. Dá até para você fazer uma campanha lá na sua igreja, você prega 5 mensagens, fora a introdução, que é outra mensagem, e a conclusão, que é outra mensagem, dá 7 mensagens, dá para você pregar meio ano na igreja, não é? Porque mensagem é difícil, às vezes, que nem eu estou numa igreja há 23 anos, às vezes você chega na igreja, o que eu vou pregar, 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 o que eu vou pregar. Então, quando às vezes eu vou numa convenção, num seminário, eu anoto tudo, uma mensagem que a pessoa prega aqui, eu prego 5 vezes lá, porque a gente tem que ir esticando o negócio, não é verdade? Primeiro dedo, cada dedo tem um nome, né? Meu pai tinha os nomes para o dedo, ele dizia assim, ó, Mindim, seu vizinho, pai de todo, fura bolo e mata piolho. Isso meu pai dizia, mas os dedos têm outro nome, né? Vamos lá, como que diz os nomes dos dedos? Primeiro dedão, polegar, indicador, médio, anelar e mínimo. Cada um dos dedos traz para nós uma mensagem que pode fazer nós terminarmos bem a nossa vida. Ó, nascer, às vezes é uma questão de sorte, não é verdade? Tem gente que nasce bem, tem gente que nasce numa família bem estruturada, tem gente que nasce numa casa que tem condições de dar uma boa educação, mas tem gente que às vezes nasce numa perrenga tremenda, né? Agora, a forma como você nasce é uma questão de sorte, mas a forma como você vai morrer depende se você vai seguir as indicações que estão na ponta dos seus dedos. O sucesso está na ponta dos seus dedos, guarde bem essa palavra. Primeiro dedo, polegar. Você já reparou, que o polegar ele se dá bem com todos os dedos? Com o polegar você chega facilmente em todos os dedos? Faz aí, pega a mão esquerda, levanta a mão esquerda aí, vamos trabalhar um pouquinho para perder o sono. Mão esquerda com o polegar, tenta tocar no mínimo. Conseguiu? É fácil? Tenta tocar no anelar, tenta tocar no médio, tenta tocar no indicador. Ou seja, o polegar se dá muito bem com todos os dedos, todos os dedos. Isso fala de relacionamento. Ei, irmão, você quer se dar bem na vida? Aprenda a se relacionar. Aprenda a se relacionar. Vou falar uma coisa que muitas vezes me deixou muito irritado. Você já viu que tem situações que pessoas boas são desprezadas e pessoas não qualificadas são alçadas a postos? Você já percebeu isso? Pessoas que às vezes têm condições não são promovidas, e outras que às vezes não têm condições são promovidas.
Por que que tem pessoas que têm condições e não é promovida, e outras que não têm condições são promovidas? Por quê? Relacionamento. Guarde essa palavra, relacionamento. Guarde o exemplo do polegar. O polegar se dá bem com todo mundo. Polegar não tem inimigo na mão dele, qualquer um se dá bem com ele. É diferente, por exemplo, tenta pegar o dedo médio e colocar ele para conversar com o dedo mínimo para você ver. Tenta fazer isso aqui, ó. Você vai ver o sacrifício que é, o esforço que é. Tenta fazer o dedo médio conversar com o mínimo, olha aí, é difícil. O dedo médio não se dá muito bem com o mínimo, eles não se conversam direito. Relacionamento se aprende com o polegar se dá bem com todos os dedos. Relacionamento, primeira coisa para você terminar bem a sua vida é se relacionar. Ei, você aí de trás, olha aqui para mim. Sabe por que muitas vezes você não é lembrado para se tornar um superintendente? Porque ninguém sabe de você. Ninguém conhece você. Ninguém sabe como é o seu trabalho. A gente não tem bola de cristal. Se você não se apresentar, se você não se mostrar, se você não se relacionar com todo mundo aqui, você nunca vai sair de onde você está. Você precisa se apresentar. Você não viu o Walter dizendo lá o relacionamento que ele tem com o prefeito? Por quê? Porque ele foi lá e se apresentou, começou um relacionamento. Hoje as coisas acontecem tudo ali na igreja dele. Por quê? Relacionamento. Tem um texto lá em Provérbios, maravilhoso, guarda ele aí. Provérbios fala, um texto que o dia que eu aprendi mudou minha vida. Provérbios diz assim, Provérbios capítulo 18, verso 16: o presente abre o caminho para aquele que o entrega e o faz sentar entre os grandes. Vou contar um segredo para vocês aqui. Dar presente abre portas. Dar presente abre porta. Dê presente, irmão. Leva uma lembrancinha para o prefeito, leva uma lembrancinha lá para o juiz da cidade, leva uma lembrancinha lá para as autoridades, vai lá no conselho, leva lá um doce de marmelo para o Toninho, o nosso presidente. Vai lá, está lá a esposa do pastor Toninho, leva lá um presente para ela, uma decoração. Isso vai abrir porta para você. Ei, não sou eu que estou dizendo não, sabe quem está dizendo isso? O homem mais sábio que já pisou nesse mundo depois de Jesus Cristo, Salomão. Salomão descobriu que quem dá presente, as portas se abrem para ele. O dia que eu descobri isso, o dia que Deus falou comigo isso, eu comecei a dar presente para todo mundo. E vou dizer para você uma coisa, as portas se abriram. Eu chego hoje no gabinete do prefeito, eu não espero não, ele passa na frente de todo mundo. Vou falar com o juiz para o que ele está fazendo para me atender. Eu chego no conselho, tanto no estadual como no nacional, eu me transito bem por todo mundo, porque eu sou melhor? Não, eu aprendi de vez em quando levar uma lembrancinha para um, de vez em quando levar um presentinho para outro. Sabe quem que me indicou para mim ser superintendente? O meu superintendente. Sabe por quê? Porque de vez em quando eu levava um presentinho para ele. Eu comecei lá embaixo, a minha primeira igreja eu tinha 17 para 18 anos, minha igreja era uns bambu enfincado, uma lona preta por cima, não estou mentindo, estou falando a verdade, chão batido,
Uma vez uma cachorra deu cria dentro do púlpito, e aí eu tinha que pregar do outro lado, porque ninguém podia chegar perto lá que ela avançava. Agora minha igreja hoje não é mais assim. Não importa como você começou, irmãos, importa onde você vai chegar, importa como você vai chegar. Não importa como foi o seu primeiro dia na maternidade, se tinha fraldinha de pano ou fraldinha descartável. Importa como vai ser a glória do seu último dia. Primeiro segredo, para você ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, o sucesso está na ponta dos dedos. Primeiro segredo, relacionamento. Vamos dizer todo mundo junto essa palavra poderosa: relacionamento. Dê presente. Eu vou lá abastecer lá o carro lá no posto de gasolina, eu sempre levo um bombonzinho sonho de valsa para o frentista. Não importa qual frentista que vai me abastecer, eu dou um bombonzinho para ele. Meu irmão, eu chego lá, vem 2, 3 frentistas, um já abastece, outro já lava o carro, hoje já calibra os pneus, o outro já traz o cafezinho lá para mim. Como é que eu consegui isso? Agradando os frentistas. Bombonzinho aqui, balinha ali, chicletinho de menta cá. Dê presente. Tem gente que fala assim: ah, pastor, mas eu não sou puxa-saco. Por isso que você continua onde você está. Por isso que ninguém sabe como que é a tua igreja. Por isso que nem sabe o tamanho do seu ministério. Apareça, irmão. Nós precisamos de bons superintendentes, precisamos de bons conselheiros, precisamos de bons pastores, precisamos de bons pregadores. E muitas vezes quem chega perto de nós não são pessoas como você, mas nós queremos que você esteja perto de nós. Se relacione conosco, faça parte. Essa é a sua igreja, esse é o seu conselho, e nada te impede de amanhã você estar aqui também. Sucesso está na ponta dos dedos. Não é do meu dedo não, está na ponta do seu dedo. Aprenda a se relacionar. Segundo dedo, qual que é esse aqui? Indicador. Esse aqui é aquele dedo que se aponta a direção. Quando alguém pergunta: para onde eu vou? Você fala: vai por lá. Onde eu vou? Vai para lá. Onde é o céu? O céu é lá. Isso aqui diz que você tem que ter foco na vida. Você tem que saber para onde você vai e vai. Não fica mudando de caminho no meio da estrada, não. Tem gente que uma hora pinta, a moda agora é igreja preta, pinta de preta. Amanhã vermelha, muda para vermelha. Uma hora prega prosperidade, outra hora prega libertação, outra hora prega que Jesus está voltando, outra hora prega que Jesus está indo. A igreja não sabe nada, tem foco. Você já viu quando uma leoa sai para caçar? Ela tem na frente dela uma multidão de zebra. Por alguma razão ela põe o olho em uma e começa a perseguição. E vai. Passa um monte de zebra na frente dela para tentar confundi-la, mas ela não perde o foco. Porque se ela se distrair por 1 minuto, a outra se mistura, ela vai perder o foco. Tenha foco. Qual que é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Como você quer chegar? Qual é o seu alvo para o final do ano? Qual é o seu alvo para o ano que vem? Como você quer chegar na próxima convenção? Quantas almas você vai batizar? Põe e tenha foco. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Se você não sabe para onde você está indo, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não tem foco, você não entra.
Esse dedo aqui é foco, esse dedo relacionamento, esse dedo foco. O dedo do meio, médio, que de médio não tem nada, porque ele é o maior de todos, não é verdade? Veja bem, ele está no meio, tem dois de um lado, dois do outro, mas ele se destaca, porque ele é o maior de todos. Esse dedo aqui está no meio, mas todo mundo vê, mesmo assim você enxerga, ele está aqui em cima, ele se destacou. Sucesso está na ponta do seu dedo, relacionamento, foco, e você tem que se destacar em alguma coisa. Você pode às vezes não pregar bem, você pode às vezes não orar bem, mas você faz uma célula como ninguém. Investe nisso. Você pode às vezes não saber construir igreja, tal, mas você sabe administrar bem o dinheiro. Investe nisso. A Bíblia diz que quando Davi foi enfrentar o Golias, Saul tentou colocar nele uma armadura, uma espada, mas ele não sabia mexer com aquilo. Tem pessoas que vão assim, o que está dando certo é célula, então quer mudar a igreja para célula, mas ele não sabe ser célula, ele é bom em libertação. Faça aquilo que você sabe fazer. Se destaca. Davi sabia fazer o quê? Usar espada? Não. Usar escudo? Não. Mas ele era muito bom em uma pedrinha enrolada em uma funda. O bichinho era excelente. Irmão, Deus vai usar o que você sabe fazer. Deus vai honrar você naquilo que você sabe fazer. Deus vai transformar o teu ministério naquilo que você sabe fazer. O Golias vai cair diante de você, não é com o ministério do outro, não, é com o seu ministério, é com o seu trabalho, é com a sua vontade de vencer. Se Davi tivesse ido enfrentar Golias com espada, ele tinha perdido. Se ele tivesse ido com escudo, ele tinha perdido, porque ele não sabe fazer isso. Aquela espada, aquele escudo é bom na mão de outras pessoas, mas na mão dele não é. Então o que ele fez? Eu vou com a minha pedrinha que eu mando bem nisso aqui. E o que você sabe da história? Com uma pedrinha, o nome de Davi mudou, a história de Davi mudou, a profissão de Davi mudou, tudo na vida de Davi mudou. Por quê? Porque ele não quis viver o que os outros viviam, mas ele quis ser ele mesmo. Irmãos, o que Deus deu para você é seu, faça. O que Deus pôs na tua mão é sua, faça. Aquela igreja onde você está é o que você tem, usa ela. O teu ministério é o que Deus te deu, usa ele. Essa é a sua pedrinha, essa é a sua funda. Gira, 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 gira e solta. E o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, vai fazer essa pedra acertar o alvo e você vai cantar o hino da vitória. Quem está entendendo a glória a Deus aí? Se é para bater palma, vamos bater palma forte. Quarto, anelar o dedo da aliança. Irmão, se você não for um homem aliançado, o seu final vai ser pior do que o início. Todo homem de sucesso é homem de aliança. Toda mulher de sucesso é mulher de aliança. Sansão, ele terminou mal os seus dias, porque você encontra ele na Bíblia, toda vez que Sansão anda, ele está andando sozinho. Nunca tem ninguém com ele. Por isso que ele caiu. Seja um homem de aliança. Existem 3 alianças que você tem que fazer na vida. Primeiro, aliança com Deus. Porque, irmão, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma?
Então não vale nenhum sucesso aqui se você não tiver com o teu nome escrito lá no livro da vida. Então faça uma aliança séria com Deus. Faça uma aliança sincera com Deus. Faça uma aliança honesta com Deus. E cuide dessa aliança. Ela vale mais do que ouro e prata. Segunda aliança. Faça aliança com o seu líder. Se você é obreiro, faça com o seu pastor. Se você é pastor, faça com o seu superintendente. Se é superintendente, faça com o seu presidente. Se é presidente, faça com o seu presidente nacional. Faça aliança com o seu líder. Por quê? Porque a bênção de Deus vai chegar na tua vida através do seu líder. Você já leu lá o início do livro de Josué? Por que é que Deus escolheu Josué para substituir Moisés? Lá está escrito assim: Moisés, servo do Senhor, Josué, servo de Moisés. Pegou? Moisés, servo do Senhor, Josué, servo de quem? Moisés. Ele tinha uma aliança com o líder dele. Ele estava lá com o líder dele. Ele esteve do lado do líder dele em todo o tempo. Ele caminhava lado a lado com o líder dele. Quando houve rebelião lá, ele não esteve no meio da rebelião, ele ficou do lado do líder. Quando houve oposição, ele não esteve do lado do líder. Por isso Deus o escolheu para substituir o líder. Porque se você quiser ocupar o lugar do líder, seja amigo do líder. Então, primeira aliança com Deus, segunda aliança com o seu líder, e a terceira aliança, você que é líder, faça uma aliança com o seu liderado, porque ninguém lidera nada sozinho, irmãos. Ninguém faz nada sozinho nessa vida. Moisés era poderoso? Era poderoso. De todos os profetas foi um dos maiores. A Bíblia diz que o rosto dele brilhava. Mas teve um dia que a mão dele se cansou. Ei, aqui ó. Não tem dia que você está cansado? Irmão, tem dia que eu estou esgotado. Todo líder tem aquele dia que está cansado. Tem aquele dia que você gostaria que nem sair da cama. A Bíblia diz que teve um dia que a mão de Moisés, aquele homem que falava com Deus face a face, aquele homem que o rosto resplandecia, aquele homem que, meu Jesus amado, o que mais eu posso falar dele? A Bíblia diz que um dia a mão dele cansou, e se ele não conseguisse levantar as mãos, ele ia perder. Tem dia na sua vida que se você não conseguir ficar com as mãos levantadas, você perde. Mas quem que estava lá para segurar a mão dele? Os liderados dele. Pessoas menores do que ele. Pessoas que não iam lá falar com Deus face a face, mas naquele momento era imprescindível para o sucesso do povo de Deus. Tem aliança com seus diáconos. Tem aliança com o teu grupo de jovens, tem aliança com a tua igreja, tem aliança com os seus pastores da região. Seja uma pessoa aliançada, se aliance com Deus, se aliance com o seu líder, mas se aliance também com as pessoas a qual Deus colocou para você liderar, porque vai chegar uma hora que eles vão precisar segurar sua mão lá em cima, para que você não veja todo o seu trabalho escorrer para água abaixo. E por último, que eu já estou terminando, por último, mínimo, para que serve esse dedo aqui? Esse dedo tem uma função fundamental. Para que serve ele? Vou fazer bem devagar, ó. Para tirar aquela cerinha que incomoda, não é verdade? Aí depois tem uns que fazem, ó. Tem uns que, sabia disso, pastor? Tem uns que limpa aqui, né? Aí experimenta. Olha aqui para mim. Esse dedinho aqui é o dedinho que tira aquela cerinha dos ouvidos que muitas vezes nos impede de ouvir.
O sucesso está na ponta dos dedos. E esse dedo nos ensina que para você ter sucesso, você tem que aprender a ouvir. Esse dedo me ensina que, para mim um dia falar, eu tive que sentar. Para mim um dia poder pregar, eu tive que sentar. Eu sentei 5 anos na minha faculdade de teologia, depois mais 2 anos na especialização, e sento até hoje para ouvir boas palavras, boas mensagens. Sempre estou ouvindo, porque eu aprendi que se eu quero terminar bem os meus dias, eu tenho que seguir as orientações dos 5 dedos das minhas mãos. Relacionamento, foco, eu tenho que me destacar em alguma coisa, eu tenho que me destacar bem, não é? Eu faço parte daquela geração que ouviu o Jimmy Swaggart pregar. Aquele cara é bom, hein? Então eu orava para Deus: Deus, eu quero ser um grande pregador, eu quero ser um grande pregador, a minha oração era essa. Mas cada macaco no seu galho, né? A gente tem que saber até onde a nossa perna alcança. E um dia eu estava orando a Deus, falei: olha Deus, ainda que eu não seja um grande pregador, ainda que eu não seja uma libélula, né? Você já viu libélula voando? Ela foi feita para voar. Ela tem um monte de asa, ela voa para frente, para cima, para baixo, para trás, de lado. Ela faz de tudo para voar. Ela foi feita para um negócio. Eu cheguei à conclusão que o Jimmy Swaggart tinha sido feito para aquilo. Como tantos outros pregadores, nós vimos aqui o pastor Walter pregando, o pastor Toninho com certeza vai pregar, ele vai dar um show. É bom, é gostoso de ouvir. E eu fiquei pensando: meu Deus, e eu? Aí eu lembrei que besouro não foi feito para voar, mas voa. Sabia disso? Besouro não foi feito para voar. Ele é redondinho, a libélula não, ela é feita, bonita, mas o besouro é redondinho, tem uma carrasca dura. Ele foi feito para se enterrar na terra. Mas de repente ele tira aquele negócio, sai umas asinhas pequenininhas, ele vai, pá, bate na parede, cai no chão, levanta de novo, pá, bate na outra. Eu falei: Deus, se não dá para mim ser uma libélula, pelo menos um besorrinho. Não é verdade? Deixa eu pregar um pouquinho, ainda que eu não seja um Jimmy Swaggart, que eu seja o Astério Madureira de sempre mesmo, que eu seja eu, que eu me destaque em alguma coisa, que eu faça bem alguma coisa. Até hoje eu não sei o que eu faço bem, mas eu estou na pauta do dia. Por quê? Porque eu comecei mal, mas estou seguindo 5 princípios das minhas mãos do sucesso: relacionamento, foco, me destaco, tenho aliança e aprendi a ouvir. Quem está cheio de Deus, dá glória a Deus aí, igreja. E para terminar, agora é de verdade, viu, pastor? Agora é de verdade. Aquela hora foi só para te enrolar. Agora é de verdade. Jesus tinha esses 5 talentos. Jesus se relacionava com todo mundo. Ele se relacionava tanto com o sacerdote como com a prostituta. Ele sentava para comer com a prostituta, sentava com os beberrões, se relacionava com todo mundo, apesar de ser santo. Então o fato de você ser santo não te impede de relacionar com ninguém, irmãos. Segundo, Jesus tinha foco. Ele sabia para que ele veio. Ele sabia que o final dele era a cruz. Ele sabia que na última vez que ele entrou em Jerusalém, ele falou: eu vou entrar e não vou sair mais de lá. Ele sabia que os dias deles estavam contados. Ele mesmo dizia: está chegando a minha hora. Ele sabia, ele era um homem focado. Terceiro, ele se destacou
Naquele tempo havia muitos líderes, e diz os historiadores que haviam muitos messias. Mas aonde que Jesus se destacou de todos? Porque enquanto todo mundo queria a glória, ele foi servir. Ele pegou o avental e foi lá lavar os pés dos seus discípulos. Ele disse assim: eu vim para servir, eu vim para morrer, eu vim para perder, eu vim não para honrar o meu nome, mas para honrar o nome daquele que me enviou. Para isso eu vim, e para isso eu estou aqui. O destaque de Jesus foi ser o contrário do que todos os líderes eram. Enquanto todo mundo queria destaque, ele queria servir. Enquanto todo mundo queria ser grande, ele queria ser o menor. Quarto, Jesus era um homem de aliança. Ele tinha aliança com Deus, o Pai. Todas as vezes, quando ele foi escolher os discípulos dele, os apóstolos, ele foi lá e orou a Deus. Em todos os momentos você vê ele conversando com o Pai. Ele não fez nada sem que do Pai não fosse para ele fazer. Em nenhum momento ele glorificou o nome dele, mas em todo instante ele glorificou o nome do Pai. Mas também ele tinha aliança com os seus liderados. Quando Lázaro estava morto, aquela cidade tinha expulsado Jesus, queriam matá-lo. E ele disse assim: eu vou lá para despertar. Os seus discípulos disseram: não, nós vamos lá, mas eles queriam matar a gente. Aí Jesus disse o quê? Lázaro é nosso amigo. E Jesus voltou naquela cidade onde as pessoas queriam matá-lo só porque um amigo dele estava precisando dele. Isso é um homem aliançado. Isso é um homem aliançado. Quando Pedro estava com a doença da síndrome do galo, porque ele havia negado Jesus e não podia ouvir um galo cantar, que ele começava a tremer todo. E Jesus ressuscitou e falou para os discípulos dele assim: avisa os meus discípulos que eu vou estar lá no mar de Tiberíades. Aí tem uma frase que diz assim: mas diga para Pedro ir também. Por que é que era importante ele destacar o nome de Pedro? Porque Pedro estava se sentindo o pior de todos, não estava mais se sentindo digno de seguir Jesus, não estava mais se sentindo digno de caminhar com Jesus. Mas Jesus é aliançado com Pedro. Apesar de Pedro ter falhado, Jesus não vai negar Pedro. Apesar de Pedro ter negado Jesus, Jesus não nega Pedro. Apesar de Pedro ter falhado com Jesus, Jesus não vai falhar com Pedro. Apesar de eu e você termos falhado com Jesus, Jesus não vai falhar conosco. Apesar de eu e você muitas vezes negarmos Jesus, Jesus não vai nos negar. Apesar de eu e você muitas vezes negligenciarmos a vontade de Deus, Jesus não vai nos negligenciar, porque Ele tem uma aliança conosco. Quem está entendendo, dá glória a Deus. E por último, Jesus era um bom ouvinte. Ele parou para ouvir a prostituta, ele parou para ouvir os discípulos, ele parou para ouvir todo mundo. Ele disse: tá, eu sou maior que Salomão, mas no entanto ele parava para ouvir. Ele com 12 anos já dava um show de sabedoria diante dos doutores, mas com 30 anos ele parava para ouvir os camponeses, parava para ouvir o cego, parava para ouvir o leproso, parava para ouvir todos que a ele se achegavam. Vou contar um segredo para você aqui. Jesus está te ouvindo agora. Ele estava muito ocupado lá no céu, mas ele parou para ouvir você dar um glória a Deus bem alto. Ele parou para ouvir você hoje. Ele vai estar nos ouvindo na vigília. Ele vai estar nos ouvindo no último dia, porque Jesus Cristo, Ele reconheceu os 5 princípios do sucesso:
relacionamento, foco, se destacar em alguma coisa, ser um homem aliançado e ser pronto para ouvir e tardio para falar. Quem entendeu da glória a Deus, bate palma, fica de pé e glorifica o nome daquele que vive e reina para sempre.